Atos capítulo 20, verso 24. Eu queria um tangedor, mas não sei se vai ser tão simples assim, mas fica aqui meu desejo. Versículo 20, quem encontrou diga assim. Porém, versículo 20, Paulo então manda chamar os presbíteros de Éfeso quando ele está em Mileto, e ele está compartilhando com eles o seu último momento, e ele diz assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Verso 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Verso 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Curva a sua cabeça aí, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite especial, por esse tempo em que tudo foi preparado para que pessoas encontrem com o seu Filho, experimentem a ação do seu Espírito. Eu quero te pedir toda a provisão necessária para esse passo de fé que os meus amigos deram. E Pai, de maneira especial, eu quero pedir que nessa noite você caia sobre nós com o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando o nosso entendimento, a fim de que conheçamos a real esperança da nossa vocação. Quem crê e tem fome da palavra, diga amém. Olha, me mandaram um tangedor aqui, aleluia, glória a Deus. Bonito esse rapaz, né? Gente, então o seguinte, me dá de presente a sua atenção. Eu tenho um tempo aqui estimado, de acordo com a nossa organização, digo nossa porque me sinto parte disso, quero respeitar aquilo que foi proposto, mas eu tenho um encargo sempre muito desafiador, eu sempre quero compartilhar o desígnio de Deus como um todo, e esse é o texto que eu quero te chamar a atenção. Bom, já faz um tempo que eu intencionalmente estou fazendo algo no Brasil, por ter percebido uma necessidade. Qual a necessidade eu percebi? A necessidade de evangelizar os evangélicos, aleluia. Preste atenção no que eu vou te dizer, e sem sombra de dúvida eu estou correto no meu raciocínio, porque ele não é fruto de uma experiência local. Pastoreio local, supervisiono uma rede de igrejas e semanalmente visito de 3 a 4 cidades no Brasil há 11 anos. O que quer dizer com isso? Que eu tenho a honra e o privilégio de conhecer a igreja brasileira num aspecto genérico, geral. E eu identifiquei uma coisa: carência do evangelho. Estou convencido de que o maior campo missionário do Brasil chama-se igreja evangélica. E quando Paulo manifesta seu desejo de visitar os santos que estavam em Roma, no versículo 15 do capítulo 1, Paulo diz que queria encontrar entre eles e os gentios algum fruto. O que Paulo está dizendo? Os gentios, eu vou ir pregar o evangelho também, mas eu quero também encontrar algum fruto entre vocês crentes, ou seja, eu vou pregar o evangelho para vocês também. A pergunta que surge, pastor Marcos, é como podem haver 50 milhões de pessoas nesse país que dizem ter nascido do alto, terem nascido do Espírito, andarem de forma digna para com a sua vocação, como Cristo andou, e esse país nunca ter sido tão corrupto, caótico e desigual. Porque embora eu sinto muita liberdade, que os pastores conhecem meu engajamento, não o falo como um pregador itinerante, como alguém que não está engajado na vida da igreja local.
Não, lido é com igreja local, que é a proposta do nosso encontro. Essa coisa de igreja é a coisa que eu nasci para experimentar. Essa é a minha coisa. Então, com o peso e com a responsabilidade de alguém que está dando a sua vida por 18 anos, pela maturidade da igreja, eu sinto-me na liberdade de trazer algum entendimento a respeito do momento caótico que vivemos. E não o faço porque quero ser um profeta do caos, nem tampouco trazer desesperança, querido. Só pelo fato de existir o time de frente dessa conferência aqui, pastores como o pastor Marco, gente como o Saulinho, eu já sei que eu posso ter esperança sobre o Brasil. Mas isso não me faz viver no fantástico mundo de Bob e pregar das plataformas um avivamento que não é visto no cotidiano do povo brasileiro. Mas me faz trabalhar ainda mais intensamente para tal realidade. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Então, uma das coisas que está muito claro é que há um problema no evangelho dos evangélicos no Brasil. E eu estou constantemente pregando a mesma mensagem. Eu estou fazendo isso, eu vou fazer isso até o fim do ano. Já vou até dizer, é o que eu vou pregar no Jesuscope, na nossa principal conferência. E é o que eu estou pregando aos domingos, é o que eu vou pregar se eu for numa conferência de alguém que está aqui. Vai ser essa mesma coisa, porque o Espírito Santo me deu uma ordem, pregue o Evangelho. Aí você pode dizer, mas nós não pregamos sempre o Evangelho? Não. E eu não estou aqui fazendo menção a falsos ensinos, ainda não. Eu não estou aqui denunciando heresias, eu estou dizendo que nós pregamos uma série de verdades bíblicas, mas muitas vezes para elas falta o fundamento do Evangelho. O Evangelho é uma coisa só, ele é singular, ele é uma boa notícia, é uma boa nova a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo, amém? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos um problema no evangelho dos evangélicos do Brasil. São dois problemas primários. Qual é o primeiro? O primeiro é um outro evangelho. Rapidamente eu vou explicar isso. O primeiro é um outro evangelho. E o segundo, que não é tão grave quanto o primeiro, que atesta-se um problema no fundamento, é uma compreensão parcial, incompleta do Evangelho. Nós fragmentamos o Evangelho. E o Evangelho precisa ser entendido na sua totalidade. Por que eu comecei com Atos 20? Porque ali nós temos duas importantes informações para o meu compartilhar com vocês nessa noite. A primeira informação que nós temos é que Atos 20 registra o primeiro capítulo do Evangelho. Já vou tocar no ponto. A segunda informação é que Paulo, quando reúne com os presbíteros de Éfeso em Mileto, aquele é um dos textos das Escrituras, eu não sei se você, como eu, quando lê as Escrituras, emerge nelas. Eu vou lá, cara, é uma coisa esquisita, assim, eu muitas vezes sinto o que os irmãos sentiram, e textos que para as pessoas não têm relevância, para mim mexem tanto, como quando os irmãos se ajoelham ainda nesse texto, pastor Marcos, porque Paulo diz, eu estou certo que eu não verei mais a face de vocês. Aquele irmão havia dado a sua vida pela edificação da igreja em Éfeso. Ele diz, gente, eu quero ver vocês aqui em Mileto, no Porto, porque é nosso último encontro. Então, eu estou aqui até movido pelo Senhor, eles se ajoelham, beijam Paulo, olham na face de Paulo, é a última vez, e Paulo diz, eu nunca deixei de comunicar alguma coisa proveitosa a vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Querido, eu me sinto assim. Quando eu estou em público, eu estou tentando comunicar alguma coisa proveitosa. Quando eu estou na casa dos irmãos, eu estou tentando comunicar uma coisa proveitosa. E aí Paulo diz, irmãos, eu não verei mais a face de vocês. Ele dá instruções para que eles cuidem e supervisionem o rebanho que o Senhor confiou a eles, o Espírito Santo confiou um rebanho. O texto é incrível, mas ele diz assim, eu protesto a vocês hoje que eu estou limpo do vosso sangue. Por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. O que chama a minha intenção? A expressão todo o desígnio. Paulo diz, eu não apresentei uma parte do Evangelho para vocês, eu apresentei todo o conselho de Deus. E aí agora eu estou nessa vibe de apresentar todo o conselho de Deus. E eu confesso para vocês que 18 anos andando com Jesus,
eu sinto que eu nunca fui tão fundo na compreensão do Evangelho, que é tão simples como agora. Como eu tenho sido tocado radicalmente pela mensagem do Evangelho. E há coisas que parecem que o Espírito Santo, ele orquestra para te confirmar. Por exemplo, eu estou pensando muito nos primeiros passos da minha caminhada do Senhor e como o Evangelho me afetou. Aí eu chego aqui, o Gabi libera um André Valadão, irmão. Eu não sei de você, mas eu acabei de marcar pastor André e agradecer a ele. Eu não o conheço pessoalmente ainda, mas eu me lembrei, eu tive um insight, sabe do quê? De quando eu era um dependente químico, e minha irmã mais velha e a mais nova, Edilene e a Miriam, tinham um CD, o segundo CD de Batista de Lagoinha, Águas Purificadoras. E um dia, eu, depois de ter usado droga, fui impelido pelo Espírito Santo, com vergonha, porque o orgulho do meu homem interior, do velho homem, estava sendo trucidado por Jesus. Coloquei o radinho de CD da minha irmã no quarto dela, escondido, e fui radicalmente tocado pelo Espírito Santo, antes mesmo de ouvir a palavra e de ouvir essa ministração de André Valadão. E tanto é que eu poderia replicar a parte que ele começa a orar pelos enfermos, e palavra por palavra. Oh, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que curou e que... E aquilo tocava radicalmente, eu não entendia as palavras, mas me tocava. Então, quando eu estou nesse momento, querendo pregar o Evangelho, observar os efeitos dele, e o cara libera essa canção, é Jesus dizendo, vai garoto. Eu fico muito feliz. Então, voltando, todo o desígnio de Deus, obviamente, numa mensagem, em que o meu amigo o pastor Will me deu só 1 hora, eu não consigo fazer tudo isso, aleluia, glória a Deus, mas vou sintetizar, porque eu também estou recebendo uma unção de rapidez, agora o negócio está estreito, que nós é crente, irmão, nós achamos unção para tudo. Primeira coisa, diga comigo, o Evangelho é singular. Ele é uma coisa, uma boa notícia a respeito da obra salvífica de Deus em Cristo. Mas o Evangelho tem capítulos. Então, por favor, diga comigo, o Evangelho tem capítulos. Mais uma vez, o Evangelho tem capítulos. Então, são 3 principais capítulos do Evangelho. Lá no livro, você vai ter muito mais disso se você ama a palavra de Deus e quer crescer e se desenvolver. Primeiro capítulo do Evangelho, Paulo diz testemunhar a respeito disso, o Evangelho da graça de Deus. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 43, por favor. A menção aqui é a respeito da pregação de Jesus. Ele, ou seja, Jesus, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o Evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Digam comigo, Evangelho do reino de Deus. Então, aqui você tem o segundo capítulo do Evangelho. Primeiro capítulo do Evangelho, Evangelho da graça de Deus. Segundo capítulo do Evangelho, Evangelho do reino de Deus. Terceiro capítulo do Evangelho, Apocalipse capítulo 14, verso 6. A gente organizou com o time de mídia e isso está fluindo muito bom. 14 de Apocalipse, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo. Terceiro capítulo do Evangelho, Evangelho eterno. Por favor, diga comigo, Evangelho eterno. Vamos tentar de novo, Evangelho da graça de Deus, Evangelho do reino de Deus, Evangelho eterno. Muito obrigado, gente. Eu não gosto de ficar mandando você falar nada para a pessoa que está do seu lado. Eu acho isso mó chato e ridículo, mas eu estou te pedindo para replicar, porque é didático. Você vai guardar o que você falou. Esses são os 3 principais capítulos do Evangelho. Então, primeiro capítulo do Evangelho, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Estou trabalhando bastante esse assunto, mas hoje não é o meu foco, porque eu quero me alinhar com a rema do Espírito para esse dia aqui. Olha só, uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Isso é o Evangelho da graça de Deus. O que isso nos ensina? Como Deus salva. O Evangelho da graça nos ensina, Beca, como Deus salva. Como Deus salva, Leandro? Pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, não precisa abrir ainda.
Não precisa, obrigado, o povo é rápido, viu? Olha só. O ensino central do primeiro capítulo do Evangelho, presta bastante atenção, não são 3 evangelhos, é um só com 3 capítulos. O ensino central do primeiro capítulo do Evangelho, pastor Will, é uma boa notícia a respeito da graça de Deus. Qual é a base disso? Como Deus salva? Deus salva pela graça. Amém? Quem foi salvo pela graça aqui? Paulo diz, mediante a fé, é dom, dádiva, presente, não vem de vós. Incansavelmente eu estou repetindo algo, a sua salvação é um presente, não uma recompensa. Não é algo que você fez e nem faz por merecer, é algo que você recebeu, é graça. Então esse é o centro do ensino do Evangelho da Graça. Como Deus salva, pela graça mediante a fé. Segundo capítulo do Evangelho, Evangelho do Reino de Deus, nos ensina por que Deus salvou. Há 2 razões primárias pelas quais Deus salvou. Escute, primeiro, para restabelecer a sua sábia soberania sobre a criação. Deus está reivindicando o seu direito exclusivo de governar. Segundo, para devolver ao homem salvo uma posição de autoridade. Então o Evangelho do Reino de Deus nos ensina por que Deus salva. Porque Ele o faz para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem uma posição de autoridade. Efésios capítulo 2, não precisa abrir, só minha menção, verso 6, Paulo diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo e com Ele, assentados nos lugares celestiais. O Evangelho da Graça é o primeiro capítulo, o Evangelho do Reino é o segundo capítulo e diz por que Deus salva pela graça, para devolver ao homem uma posição de autoridade. Porque Paulo diz que nós estamos, não estaremos, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Olha para mim, presta atenção, não responde. Sua vida reflete essa posição? Ou seja, eu não farei aqui agora, para não comprometer nada, mas vou tentar aqui, vai dar certo. Aqui, ó. Você está assentado? É assim que você vive a vida? A partir de uma posição de autoridade conferida pela graça? Ou você está correndo de um lado para o outro? Por causa da sua ansiedade? Porque aquele que está em Cristo está pela graça e não apenas está ali em Cristo, está assentado nos lugares celestiais. Então esse é o centro do ensino do Evangelho do Reino. Terceiro e último capítulo do Evangelho, o Evangelho eterno. Qual é a base do ensino do Evangelho eterno? O que Deus salvou. Como, por quê, o que. O que Deus salvou? Deus salvou o homem e está salvando a criação. Até agora, só introdução, fundamento, talvez para você pareça uma coisa que seja interessante, uma conexão legal de versículos, mas ainda você não se achou. Agora eu vou começar a pregar, para ver se você se acha, aleluia. Glória a Deus, presta atenção. Vou repetir isso de novo. Evangelho da Graça nos ensina como Deus salva. Deus salva pela graça mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Evangelho do Reino nos ensina por que Deus salva. Deus salvou para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver ao homem uma posição de autoridade, assentados com Cristo nos lugares celestiais. Evangelho eterno nos ensina o que Deus salva. Deus salvou o homem e toda a criação. Agora nós precisamos entender uma coisa. A nossa proposta aqui nesse encontro é trabalharmos a importância da eclésia ou eclesia, o termo grego para a igreja. Nós poderíamos olhar 2 termos possíveis para a palavra igreja quando Jesus a menciona pela primeira vez em Mateus capítulo 16.
O primeiro termo é provavelmente o termo que Jesus tenha usado, kahal, hebraico. Porque Jesus, embora falasse grego, não faz muito sentido pensarmos que Jesus falava grego com os discípulos que eram hebreus. Seria a mesma coisa que você falasse inglês fluentemente, eu também, então não há aqui necessidade de treinarmos o inglês, e no Brasil, nós numa reunião íntima, ficarmos falando em inglês. Não faz sentido. Então, provavelmente, pastorzinho, Jesus não usou eclésia, Jesus usou kahal, que explica uma coisa, a natureza da igreja. A palavra kahal é a palavra que vai se desdobrar para a família nas Escrituras. Então, a natureza da igreja, sua vocação primordial, não é aquilo que ela faz, é aquilo que ela está se tornando, ou precisa se tornar, uma família espiritual. Amém? Só que, embora não acredite eu, já acreditei até gastar tempo pesquisando as Escrituras, pastor Will, e fui convencido que Jesus não usou eclésia. Mas isso não nos tira a importância de tal termo grego. Porque Jesus usou o termo kahal, falando de natureza de igreja, mas fez missão da vocação dela quando diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Já vai ficar mais claro, fica calmo. Ele está falando de vocação, mas a questão é, onde Jesus falou de igreja pela primeira vez? Porque nós perdemos muito das Escrituras por não olharmos o todo. Jesus falou em Cesareia de Filipe. A Escritura diz que chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, cara, ele poderia ter feito isso em outro lugar, ele não o fez. Sabe onde ele fez? Em Cesareia de Filipe, que funcionava a partir da supervisão e administração de uma eclesia. Por que essa cidade é chamada de Cesareia de Filipe? Porque o tetrarca é Filipe, o governador, ou o prefeito, ou o responsável, mas o imperador é César, Cesareia. Ele está querendo honrar o chefe para ficar tudo certo. Ele diz, eu vou ter aqui minha eclésia funcionando, minha cidade funcionando, mas vou te honrar. Cesareia de Filipe. O que é eclésia? O que é esse termo? Não é criado pelo Senhor. Não foi criado pelos apóstolos. Eclesia equivalia a algo próximo dos nossos dias, se chama senado. Um lugar onde as pessoas se reúnem para deliberar a respeito dos problemas e de como encontrarão a solução para que as cidades sejam cada vez mais justas e dignas. Eclesia é isso, ou a Câmara dos Deputados, ou dos vereadores, ou o Senado. Então isso fala a respeito da vocação da igreja. Quando a gente fala de igreja, a gente tem que considerar 3 aspectos, natureza, vida e vocação. Aqui a gente está considerando vocação. Deixa eu organizar e você já vai entender onde é que eu quero chegar. O Evangelho eterno nos ensina o que Deus salva. Deus salva o homem e a criação. Se nós compreendermos todo o desígnio de Deus, vamos começar a descobrir o seguinte. Se Deus me salvou e está salvando a criação, Romanos capítulo 8 é muito claro em dizer isso, que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus e que ela está sujeita ao cativeiro na esperança de ser libertada para participar da glória dos filhos de Deus. Então a criação não espera ficar na mão do diabo, do anticristo e ser abandonada, ela espera ser redimida e libertada pelos filhos de Deus. Deixa eu falar um termo que eu vou te explicar. Deus te salvou também para que você operacionalize a salvação dele sobre a criação. Vou explicar. Como é que é isso? Se eu entendo que Deus está salvando a criação, eu vou entender que vocação não está restrito a ter um microfone na mão, um instrumento musical. Não está restrito às 4 paredes do templo onde você se reúne domingo à noite. Olha para mim, a igreja que vai mudar o mundo não é aquela que você está indo, é aquela que você está se tornando. Porque a igreja fala de um novo tipo de gente e não de um lugar onde nós frequentamos domingo à noite. Quem está comigo? Então eu vou repetir, irmão. A igreja que vai mudar o mundo não é aquela que você está indo, é a que você está se tornando. Agora, por que
temos 50 milhões de evangélicos, me escute, e não estamos vendo a eficácia do evangelho manifestada na criação, manifestada na sociedade, manifestada nas áreas de influência. Uma das coisas que Paulo diz sobre a igreja, a minha preferida, que eu tenho falado em Jesuscope, desde que Jesuscope é Jesuscope, é que a igreja está nas regiões celestiais para manifestar a sabedoria de Deus. E a coisa incrível é que regiões celestiais é um lugar entre os céus, trono de Deus, e a terra. Olhe para mim, céus, trono de Deus, terra, regiões celestiais, between earth and the sky, entre o céu e a terra. Onde a igreja está? Entre o céu e a terra. Preste atenção numa coisa, a igreja não intercede, ela é a intercessão. Intercessão não é oração gritada. Meu Deus e meu Pai! Isso não é intercessão. Intercessão é ser o meio pelo qual os céus afetam a terra. Oração é quando nós procuramos conhecer a vontade de Deus. Intercessão, isso é muito bom. Deixa eu te explicar uma coisa. Intercessão é quando o poder de Deus se manifesta através de nós, para que a sua vontade seja feita. Sabe por que não tem poder manifesto? Porque a gente está procurando experimentar poder. Mas Paulo diz em Efésios 1:11 que Deus fez todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então deixa eu explicar uma coisa. Deus não fez nada para demonstrar poder. Tem crente que só crê quando o poder se manifesta. E nós pensamos uma coisa parecida assim. Olha só, eu quero ver o poder de Deus. Mas Deus não quer que você procure conhecer o seu poder, mas sim a sua vontade. Por quê? Porque o poder se manifesta para que a vontade de Deus seja feita. O poder é o meio, o fim é a vontade. E quando nós procuramos conhecer a vontade de Deus, nos posicionamos como a intercessão entre o céu e a terra, o poder de Deus flui através de nós, para que a criação veja a salvação de Deus em alguma área. Como que Paulo explica isso? A ardente expectativa da criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19, é o que eu estou dizendo. Só que, repito, precisamos conhecer a vontade. O poder é consequência disso, querido. Agora nós somos movidos por crença e não por fé. Crença enche igreja, fé esvazia a igreja. O que está cheio no Brasil? As ruas e a sociedade brasileira está cheia de discípulos de Jesus manifestando a sabedoria de Deus? Não, os templos evangélicos é que estão cheios de crentes. Crença é a expectativa que você tem que Deus fará o que você deseja. Isso enche igreja. Mas fé esvazia. Por quê? Porque fé é o conhecimento que você tem da vontade de Deus para que você faça o que Ele deseja. Então, crença enche igreja, mas fé esvazia. Alguém está comigo aqui? Você é movido por crença ou por fé? Quando conhecemos a vontade de Deus, o poder de Deus se manifesta para que essa vontade seja feita. E não ao contrário. Eu não preciso ter uma experiência com o poder de Deus para crer que Ele existe e que Ele pode. Não, eu não só creio que Ele existe e pode, como procuro conhecer o que Ele quer. Porque quando eu me posiciono com a vontade de Deus, eu sou a intercessão, para que o seu poder se manifeste, a fim de que sua vontade seja feita na terra como é no céu. Então, se eu estou posicionado a partir do meu conhecimento da vontade de Deus, e eu chego diante do mar, o mar abre. Por quê? Porque a vontade de Deus vai ser realizada de um jeito ou de outro.
Quem está me entendendo? O poder de Deus só se manifesta para que sua vontade seja feita, não a sua, a dele. Por que nós, presta atenção, vou conjecturar algumas coisas aqui, não estamos vendo esse efeito? A compreensão de todo o desígnio de Deus, do Evangelho eterno, que Deus salvou o homem e a criação. A gente está falando bastante disso, mas não está vendo o resultado ainda. É bom, é da parte do Senhor, fico feliz, mas a gente tem que ser um pouco mais sincero. A gente, crente brasileiro, está precisando de um choque de gestão, de encarar a realidade. A gente está precisando de encarar a realidade. Então, a gente não está manifestando a sabedoria de Deus na criação, nas áreas de influência, o Evangelho eterno, porque a gente não está experimentando a realidade do Evangelho do reino. E nós não estamos experimentando a realidade do Evangelho do reino, porque não estamos convencidos e firmes no Evangelho da graça. Agora eu vou explicar. Não fica chateado comigo que eu prefiro falar muitas vezes a mesma coisa e vocês entenderem tudo, do que eu falar muitas coisas e vocês não entenderem nada, aleluia? Quem está feliz aí ainda, amém? O alvo aqui é a eclesia, o meio pelo qual a vontade de Deus é manifesta, era o meio pelo qual uma cidade era organizada. Por isso que em cada cidade da terra Deus planta uma igreja, para que essa igreja manifeste a sabedoria de Deus. Qual que é o problema? Quando a igreja começou a acordar que não era tudo do diabo, a propósito, deixa eu te falar uma coisa, o diabo ama os crentes evangélicos, mas ama de todo o coração, de paixão. As pessoas dizem que o diabo não gosta de evangélico, mentira, ele ama do fundo do coração. Por quê? Porque os evangélicos, principalmente brasileiros, empoderaram e enriqueceram o diabo. O diabo era, na minha Bíblia, não sei na tua, eu tenho 19 versões das Escrituras. Em todas essas versões, o diabo foi destituído de influência e autoridade. Não tem nem onde morar, mas os evangélicos começaram a empoderar o bicho. Primeiro foram enriquecendo ele, como? Televisão do diabo. Lá ia o Satanás sem nada. Ai, televisão minha, claro, minha também. Pegou. Política do diabo. Claro, política também é minha. Olha, ele falou, nossa, esse povo evangélico é tão generoso. Isso aqui, do diabo. Aquilo ali, do cão. Aquele outro, do ferpa. É ferpa, né? Porque é pequenininho, mas se entrar, machuca, né? Farpa. É o farpa, né? Olha só. Então o diabo gosta de evangelho, porque o evangelho está empoderando e enriquecendo o diabo. E tem mais, não só enriqueceram, como empoderaram. De repente a gente está aqui na conferência e dá um tilt no som. Vamos dizer assim, né? Acontece, né? Estou até achando estranho que deu tudo certo, não deu travou um vídeo, nada ainda. Mas vai travar. E não amarra não, porque ai meu Deus, está amarrado. Não, para de ser evangélico. Aí dá um problema no som, o pastor Marcos Irmão já começa, é o diabo, é o Satanás. Gente, o diabo não tem esse poder todo, é só o som que tem que ser alinhado. Não põe diabo e capeta em tudo, cara. Quem tem poder é Cristo. A Escritura diz que Jesus, quando enviou os discípulos, não os crentes, discípulos são aqueles que procuram conhecer a vontade de Deus, a fim de manifestar essa sua sabedoria. Você é discípulo. Para os discípulos, Jesus diz, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão. Querido, se toda a autoridade foi dada ao Senhor, não restou nada para o diabo. Agora escuta, bendito seja o Senhor, essa autoridade que foi dada a Cristo em plenitude, Ele confiou aos discípulos, aqueles que procuram conhecer a vontade de Deus, não que dependem de experiências com poder para crerem na sua existência. Então por que a gente não está manifestando? Nas áreas de influência, na criação. Por que não há criatividade na igreja? Por que a igreja não dita tendências, mas ela é antes dominada pelas tendências? Porque o Evangelho eterno diz que Deus nos salvou para manifestar sua salvação na criação. Nós somos parceiros de Deus na redenção de todas as coisas.
um poderoso profeta do século passado, chamado T. Austin Sparkers, ele disse uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi de um pregador do Evangelho. Ele disse: chegará a hora em que cada átomo do universo manifestará a glória e a pessoa de Jesus Cristo, de maneira tal que não será possível olhar para alguma coisa ou para alguém sem ver o Cristo de Deus revelado. Mano, isso é evangelho, a Bíblia está de acordo com isso. Mas por que ainda não? Porque nós não estamos compreendendo o ensino do evangelho do reino. Não tem como manifestar o evangelho eterno na sabedoria de Deus na criação, nas áreas de influência, sem entender o evangelho do reino. Porque Deus salvou para restabelecer sua sábia soberania sobre a criação e para devolver para você e para mim, salvos pela graça, uma posição de autoridade e governo, assentados. Agora, como é que é isso? Olha para mim. De novo, o que a gente pensa que é o evangelho do reino? Manifestar poder. Leandro, você é sensacionista? Não, fica tranquilo, eu sou continuista, eu creio na continuidade dos dons e eu quero ver todo o poder de Deus, amém? Só que eu descobri que eu preciso conhecer a vontade. Quando eu conhecer a vontade, não tem mar que se feche, não tem sol que não pare, não tem nada que ele não faça. Para quê? Para que a minha alma seja satisfeita? Não, para que a vontade dele seja feita. Por quê? Porque a minha alma já está satisfeita, porque eu entendo o evangelho da graça. Aleluia! Então, por não entendermos o evangelho do reino, que diz que nós temos uma posição de autoridade, a primeira ordem de Deus para o homem foi: domine. Mas o que aconteceu com a queda? Passamos a ser dominados. Dominados pelo quê? Por todas as coisas. Como é que eu testemunho o evangelho do reino? Antes de testemunhar com poder, eu preciso testemunhar o evangelho do reino relativizando o absoluto dessa era. Como é que é isso, Leandro? Escuta, o reino de Deus, diz Hebreus capítulo 6, pertence à era vindoura. Na verdade, nós é que somos da nova era, aleluia, glória a Deus. Tem alguém da nova era aqui, amém? Não essa nova era besta que mete medo em crentes ignorantes. Não, a Bíblia diz que o reino de Deus pertence a uma nova era, a um novo período de tempo que está invadindo o planeta Terra, e você pertence à nova era do reino de Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que o reino de Deus que pertencia ao futuro, agora já é real. George Eldon Ladd disse: mas ainda não. Não é em plenitude, mas os discípulos de Jesus já experimentam a realidade do reino agora. O autor de Hebreus fala daqueles que provaram os poderes da era vindoura. Agora escute. Por que não estamos então manifestando a sabedoria de Deus na criação, nas áreas de influência, mostrando que entendemos o evangelho eterno, que é sermos parceiros de Deus na redenção da criação? Porque a gente não está relativizando o absoluto dessa era. Traduzir bem de maneira simples por causa do tempo, essa era absolutizou valores que o reino de Deus relativiza. Como é que é isso? Resumidamente, o lance é sucesso. Você sabe por que há uma explosão de coaching? Você está contra? Não, eu na verdade quero até fazer um curso. Só que deixa eu te falar uma coisa bem pentecostal, como filho e neto de assembleiano: o púlpito é lugar do evangelho e não de coaching. É como diz o Penteca, irmão, é para quem crê. Aleluia. Que chato que não tem um assembleiano raiz aqui para dar um aviãozinho aqui no nosso meio. Cadê aí, ó? Já começou, ó. Aleluia. Porque uma dose de loucura de Deus é ótimo para mostrar a fraca sabedoria dessa era. Agora, qual que é o problema? Aleluia, irmão, glória a Deus, quem está feliz? Qual que é o problema? É que a gente diz que entendeu uma coisa, mas não vive como se tivesse feito. Paulo diz em Colossenses 1:3 que nós fomos transportados, pastor Will, para o reino do seu Filho amado. Nos tirou do império das trevas e nos transportou. Não vai fazer, já fez. Você é uma pessoa da nova era. Você pertence ao futuro de Deus. Agora escuta, negão. Escuta aqui, querido. Mudança de reino implica em mudança de princípios.
Aí você chega no teu trabalho, na sua faculdade, você está inspirado, porque estão falando de transformar a sociedade. Os evangélicos estão aumentando no Brasil, agora tem um presidente que é mais para o nosso lado do que para o outro lado. Aí pronto, a gente já está achando que está tudo resolvido. Você é profeta do caos? Não, querido, eu estou dando a minha vida para que isso seja real. Eu não estou no fantástico mundo de Bob. Você lembra do desenho do fantástico mundo de Bob? Eu não vivo na caverna do dragão, irmão, aleluia. Que não acha nunca o final da coisa. Quem está me entendendo aqui? Que a nossa geração, aí o coaching surgiu, muito importante, a sua administração, glória a Deus, tu tira do púlpito, é top. Tira do púlpito, coloca nas salas de treinamento, lá vai eu. E vou recomendar publicamente, Paulo Vieira é o cara, irmão em Cristo top. Vieira, né, irmão? Bagulho é estranho, tá no sangue. Olha para mim, eu só tenho até a 6ª série, né? Ele tem um pouco mais de estudo que eu, mas nós é Vieira. A gente é parente de algum jeito. Isso é incrível. Agora escute, é porque essa geração está frustrada e quer ter sucesso. Só que ela quer ter sucesso no absoluto dessa era. E qual que é o absoluto dessa era? No frigir dos ovos, no finalmente, o din-din. Outrora alguém me disse, fulano de tal é bem sucedido. Eu rebati e perguntei, no quê? Que de acordo com as escrituras, não sou eu contra o poder de Deus e não sou eu franciscano. Fica tranquilo, isso aqui não é apologia à pobreza. Mas de acordo com as escrituras, eu ter sucesso é eu ser um marido que ama a Fran como Cristo amou a igreja e um pai que cria o bem no temor do Senhor. Aleluia! Eu quero sim ser um marido que ama a Fran e um pai que cria o bem no temor do Senhor e ter muito dinheiro para fazer a obra de Deus, tudo sem problema. Só que eu faço sem também. Quem está me entendendo? Então nós não estamos relativizando o absoluto dessa era. Aí você prega o evangelho para a pessoa do seu trabalho, faculdade, ela diz que lindo. Nossa, você fala diferente. Só que é engraçado, porque você chega aqui segunda-feira com uma cara de barro e de frustrado, e eu vejo que na prática você fala diferente, mas na prática eu e você estamos correndo atrás da mesma coisa. No final a gente quer din-din para pagar boleto e ter paz. Aí o cara pensa, a única diferença é o lugar que você vai domingo à noite. Você vai num prédio, você chama de igreja, eu vou no estádio. Estamos na mesma, né? Só que quando você começar a relativizar o absoluto dessa era, porque está testemunhando o reino vindouro que pertence à nova era de Deus, as pessoas do seu lado vão começar a dizer, ei, você tem uma paz que excede o entendimento humano, e você tem uma coisa incrível, já te vi na abundância, já te vi na escassez, você é plenamente satisfeito. Com iPhone ou sem iPhone, você está satisfeito, aleluia. Deixa Jesus falar aí, irmão, vou começar a entregar os mantos aí agora. Quem está feliz aí? Vou desenrolar o rolo aí agora, hein, varão? Vou até mudar a voz aqui, ó. Tem uns penteca lá, ó. Daqui a pouco eu mudo a voz aqui, ele sobe ali o Lá menor no teclado, você vai ver. Isso é uma fórmula mágica da paz, já diria Ed Rock, mas deixa isso para outro dia. Então, isso é só para os guetos, aí piazadinha Nutella não fraga. Então, olha só. Como é que é isso? É só você olhar para o testemunho do seu Senhor. Antes de manifestar poder, o que é o poder? Quando um enfermo é curado, quando um sobrenatural se manifesta, o que está sendo comunicado? O absoluto da era do reino de Deus. Como é que é isso? Antes de Jesus curar qualquer enfermidade, ele relativizou o absoluto quando foi tentado pelo príncipe deste mundo. Ele veio com a mensagem de ser o rei, o descendente de Davi. Então o Espírito Santo pegou Jesus e fez o seguinte, você assiste aqui o UFC, irmão? Quem assiste o UFC? O Espírito Santo é aquele cara lá, o narrador. Eu não sei falar inglês, só sei essa parte. Chego lá, a Rebeca vai me ajudar, né? Aí o que o Espírito Santo fez? Jesus foi ungido, filho da irmã Maria, o Espírito Santo desceu sobre ele, está todo mundo vendo que é o cara. O Espírito Santo o impele, o empurra, o conduz, o obriga ao deserto e diz, queridão, bagulho é o seguinte, você veio como um rei, mas essa era tem um príncipe. Aí botou Jesus
de um lado no ringue e o cão do outro. Ele falou, deste lado, o tinhoso, o ferpa, o beiçudo, o pé rachado, o cão, a serpente, o dragão. Aí o diabo vai chutar, lembra o demônio da Tasmânia? Ele, Satanás! Aí, aquela... não é assim, só para você entender, pastor, que daí a mensagem não estava dando certo. O senhor me desculpa, que aqui eles estão entendendo agora. Aí ele disse, do meu lado direito, que Jesus está sempre à direita, né? Do lado esquerdo está o cão. E do meu lado direito, ele, o carpinteiro da Galileia. Aí Jesus, o filho da irmã Maria. Jesus, imagina a irmã Maria de coque ali orando em língua. Aí o capeta... Ele diz, o descendente de Davi, a raiz de Jessé, a estrela da manhã. Jesus Christ! Não é assim, cara? Isso que eu fico cansado, amor. Aí, a hora que aí Jesus parou, deu aquele foco nos olhos deles, puf, como chama de fogo. Aí o capeta deu aquela... Aí como é que essa luta terminou? Igual a luta do Anderson Spider Silva contra o Vitor Belfort. Pum, deu branco, acabou. Acordou lá no inferno. Não o Vitor, que é o irmão em Cristo top, mas não deu para ele naquele dia. Ó. Que o Anderson Silva é de Curitiba. Desculpa aí. Fazer o quê? Então, isto posto. Glória a Deus, quem está entendendo a mensagem? Sinto que fluiu agora. Eu só sinto que eu não sou um lutador de MMA, porque cansou. Só de narrar. Aí o que acontece? O diabo tentou uma, tentou duas. E na terceira disse assim, agora eu pego ele. Vou mostrar o absoluto dessa era. Por que a gente não testemunha o evangelho eterno? A sabedoria de Deus na criação e nas áreas de influência. Não cumpre a vocação da eclesia. Que a gente ainda está dominado pelo absoluto dessa era. E a explosão de coach na igreja evangélica mostra isso. Aí o diabo levou ele num alto monte. Mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, é tudo meu. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Escuta uma coisa, crente. O único que oferece algo em troca de adoração é o diabo, não Deus. Para de adorar a Deus para receber bênção, conquista e vitória. Porque isso não saiu da boca de Deus, saiu da boca do diabo. Você não adora a Deus para receber nada. Você adora a Deus porque Ele é digno. Estou terminando. Aí Jesus disse assim, arreda Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. Ele relativizou o absoluto. E disse, tudo isso que essa era trata como absoluto de sucesso, é relativo. E porque ele relativizou o absoluto, ele testemunhava com poder sobre a enfermidade que pertence a essa era, sobre a escassez que pertence a essa era, sobre o pecado que pertence a essa era. Ele andou em triunfo. E Paulo diz, irmãos, andemos de forma digna para com a nossa vocação. Efésios 4:1. Agora, por que a gente não está testemunhando a sabedoria de Deus, relativizando o absoluto? Porque a gente não entendeu a certeza do Evangelho da Graça. Que sua salvação é um presente, não uma recompensa. Então, em vez de sermos eclesia que testemunha a sabedoria de Deus nas nossas cidades, a gente está vivendo com mentalidade de animal.
Como é que é isso? Pastor Paulo Borges fala isso. É animal que anda em bando para a sobrevivência da espécie. Está juntando, mas não espalha e não envia. Sabe por quê? Que a gente está, na verdade, por que nós não estamos cooperando com Deus e operacionalizando a salvação dele na criação? É que a gente está tentando manter a nossa. Como é que a gente faz isso? A gente fica agregado só com crente, só fala crente. Aí criou até um vocabulário, tem até uma língua, tem um evangeliquez. Com todo respeito, eu tenho pavor. Eu tenho profunda vergonha. Quando eu estou num avião ou no aeroporto, eu escuto o crente falando, está amarrado. Que isso, vaso? Eu tenho profunda vergonha. Que a gente está tão animalizado que para o nosso bando sobreviver, a gente não só se ajunta, a gente cria dialeto. E não dialoga com a sociedade e as pessoas não entendem nada do que estamos dizendo. Eclésia é comunicar a uma cidade a sabedoria de Deus, a fim de que os problemas da cidade sejam resolvidos por intermédio da igreja. A gente está juntando igual animal para sobreviver, para a preservação da espécie, irmão. Mãe, eu vou continuar nesse assunto, então eu vou terminar agora. Amém? Ai, graças a Deus, ninguém falou amém. Está sendo bom, pastor, viu? Olha só, gente. Uma vocação a ser cumprida. Eu vou entrar no assunto amanhã pela manhã. Eu sempre faço assim, não estou falando nada desconexo, é um contexto fruto de alguém que pastoreia local. Prega assim domingo à noite na tua igreja, pergunta para a patroa. Que todo domingo de amor, vai devagar, não vai salvar o mundo num culto. Mas é que o zelo me consome. Beca. Eu vou de um canto para o outro do país, consumido pelo zelo. A denominação não me interessa muito. Se placa fosse bom, não estava para o lado de fora. Eu quero saber onde estão os discípulos de Jesus. Querido, olha para mim, há uma vocação a ser cumprida. Eu não queria, mas vou parar aqui. Meu Deus, tem muito mais a falar. Mas deixa eu te falar só uma coisa, que é o ponto que eu vou pegar amanhã para a gente voltar, pela manhã. Sobre a sua salvação, olha aqui. Você não precisa procurar merecê-la, nem tampouco mantê-la, mas deve desenvolvê-la. Sua salvação é dom de Deus, não é seu mérito. E Deus não te deu uma coisa como empréstimo, Ele te deu um presente. A graça não é um empréstimo que você recebe e precisa fazer por merecer. Escute, você precisa sim desenvolver. Você lembra a parábola dos talentos? Ensina isso. Ensina que o que você tem de Deus é teu. Você não precisa merecer e nem manter, mas você tem que aplicar. Por quê? Porque ser salvo não é a obra de Deus, é o meio pelo qual a obra de Deus é realizada. Amanhã a gente continua, mas deixa eu falar uma coisa, que é o assunto da eclesia. Eu nem entrei a começar a pregar agora, de verdade. De todo o coração era agora. Pior é que é verdade, fazer o quê? Não sei se bom que é verdade ou se pior que é verdade. Foi tudo introdução, amanhã eu consigo pregar. Deixa eu terminar, eu quero orar com vocês. Eu sei que a gente tem um horário aqui. Escuta uma coisa. Querido, há uma vocação que a Escritura usa pelo menos 3 adjetivos. Soberana, santa e celestial. Isso aqui é punk. Paulo chama de santa vocação a Timóteo. Eu acho incrível isso. Só vou te lembrar uma coisa. Quando o garoto Timóteo está dando sua vida em Éfeso, Paulo escreve a ele. Quando eu falo de santa vocação, eu me lembro do que Dr. Mark Lloyd Jones, poderoso pregador, disse quando alguém o questionou o seguinte. Ele era um médico da família real da Inglaterra.
Ele foi vocacionado ao ministério e abriu mão desse trabalho. E alguém disse para ele: cara, como você abre mão de um trabalho como ser um médico da família real para ser pastor? Mas a vocação é santa. Martyn Lloyd-Jones disse: eu não abri mão de coisa alguma, eu recebi uma promoção para uma santa vocação. E o inverso também seria verdade. Se Deus te chamou para ser médico e você está se insistindo em ser pastor, sai daí. Porque o romantismo religioso tem que ser quebrado, mas esse é outro assunto. E Paulo também diz que prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana. Olha para mim, não é uma vocação normal, é soberana. E o autor de Hebreus conclui, acrescentando algo para mim ainda mais incrível. Ele diz: amados irmãos, participantes da vocação celestial. É uma coisa do céu, cara. Agora, para você entender o porquê que eu ia querer chegar aqui, a gente vai continuar amanhã. Isso é eclésia. Discípulos cumprindo a sua vocação. Vou terminar com a única expressão que para mim melhor traduz esse texto, esse termo que é tão debatido e tão enriquecido por estudiosos da Bíblia. O que é vocação, Leandro? É quando você descobre um problema no mundo e sente como se você fosse a única pessoa capaz de solucioná-lo. E isso é a única coisa que justifica a sua existência no mundo. Você já parou para pensar por que no dia que você confessou Cristo como Senhor, Deus não te arrebatou? Se o alvo é o céu, por que Deus está deixando a gente nessa resenha interminável na terra? Olha para mim, a gente estava vindo para cá. Agora no hotel a gente tomou banho. E aí essas coisas ruins e boas de Deus. Aí eu vi, numa emissora aí de TV a cabo, mostrando uma mãe e um menino de 6 anos, meu filho tem 7, chorando na fronteira do México com os Estados Unidos. Uma mãe da Guatemala. Ela tremia e chorava e dizia: eu andei 2.400 quilômetros para salvar a vida do meu filho. Eu gastei todo o dinheiro que eu tinha. Please, me deixa entrar. Sabe o que nasceu no meu coração ali? O Senhor falou: o estrangeiro é uma causa minha. Não dá abrigo para o estrangeiro, é brigar comigo. Mas o que nós estamos fazendo, irmão? Conferência, pula e sai do chão. Cadê as pessoas do nosso meio que vão se engajar com causas como as dos refugiados do mundo? Onde estão eles? Pelo amor de Deus, já tem muito pregador no Brasil, tem até demais, por isso tanta baboseira, e tem muito cantor e banda evangélica, tem muito, por menos bandas evangélicas e muito menos pregadores e mais discípulos manifestando sabedoria de Deus no mundo e na sociedade. Por menos conferências que só visam manutenção e por mais conferência de verdade, conferir a vontade de Deus e manifestá-la. Querido, eu não sou pastor de manutenção, eu sou pastor de funcionamento, eu quero ver gente cumprindo vocação. Agora deixa eu terminar orando, irmão. Se estourou o nosso horário, provavelmente, como sempre, estou bem acostumado com esse ambiente de que tem que acabar. Minha vida se resume nisso por causa do zelo, Will. Você sabe. Não consigo. Enquanto eu não sinto que eu dei o que eu tinha que dar, não vai, irmão. Olha para mim. Olha aqui. Qual é o problema no mundo que está te angustiando?
Vocação é quando você identifica isso, Rebeca. E você tem tanto peso que você sente que você é a única pessoa que pode solucionar. Não é, mas essa é a razão da vocação. Amanhã eu falo. Por que a vocação te esmaga? Que é o que Deus quer. Agora escuta. Lá no material você tem mais no livro, se você quiser crescer no conhecimento da sua vocação no plano de Deus. Foi para isso que ele foi escrito. Está na hora dos discípulos de Jesus mostrarem ao Brasil o que eles são capazes de fazer. Eu não estou falando com evangélicos, estou falando com discípulos. Os que insistentemente procuram conhecer a vontade de Deus e manifestá-la. Curva a sua cabeça aí onde você está. Se alguma parte da palavra ardeu o seu coração de uma maneira diferente, singular, sabe, é um grande indicador de uma área que o Espírito quer ministrar a você. Os discípulos, olha que coisa incrível, Lucas 24, fecha seus olhos aí, não é que você precisa, só para você conectar aí no Senhor. Os discípulos em Lucas 24 andavam com Jesus e eles testificaram depois que o seu coração ardia. E sabe por quê? Porque Jesus falou da vocação de discípulo. Eles estavam um pouco perdidos. Você conhece a história e Jesus disse: ei, cara, vocês não lembram, caras, que está escrito que o Cristo haveria de padecer e em seu nome se pregasse o evangelho do reino a todas as nações. E quando ele falou pregar o evangelho do reino a todas as nações, cara, o coração deles queimou. Por quê? Porque é a única coisa que justifica a existência de um discípulo de Jesus no mundo. E se o seu coração não arde enquanto você está ouvindo isso, com todo carinho e amor, reveja a sua conversão, reveja a sua experiência, reveja o seu novo nascimento, porque quando falamos de testemunhar o evangelho nas nações, todos aqueles que são discípulos têm os seus corações aquecidos, porque Jesus disse: vão, meus discípulos, e façam outros discípulos e preguem o evangelho a toda criatura. Pai, muito obrigado por essa noite tão singular, Senhor, pela paciência dos meus irmãos aqui, dessa família espiritual. Eu quero te pedir, Senhor, que você faça bom uso dessa palavra, desse ambiente que foi todo orquestrado, para que a palavra seja proclamada, para que o teu nome seja levantado com cânticos, com louvores, mas que haja clareza e engajamento na vocação. Eu quero te pedir agora, se você está aqui, você realmente crê no Senhor e você entendeu essa palavra, e você está entendendo que o Senhor quer fazer uma coisa com você, eu quero orar por você, aí onde você está. Pai, mostra qual é a angústia que você quer compartilhar com seus discípulos aqui, Senhor. Vocação é quando identificamos um problema no mundo e ele nos angustia de maneira tal que nós sentimos que somos as únicas pessoas capazes de solucioná-los. Pastor Will, quando você olha jovens desvirtuados e quando você vê jovens sem entendimento, isso te angustia, porque o nome dessa coisa é vocação. Você existe para colocar uma multidão de jovens no caminho e no temor do Senhor. Você precisa entender, o Espírito Santo, ele dá várias evidências da sua vocação. Hoje eu não quero que você peça bênção, hoje eu não quero que você peça conquista, e nem muito menos vitória financeira. Vamos relativizar o absoluto dessa era, que Mamon caia e que a vontade de Deus prevaleça. Eu quero te pedir aí onde você está, na maneira que você está mais à vontade, enquanto Gabi está tangendo, eu quero que você peça: Espírito Santo, ilumina os meus olhos para conhecer a minha vocação. Efésios 1, 17 e 18, sobre todas as pessoas aqui, sobre aqueles que já estão cumprindo, eu peço, Senhor, amplia o entendimento, amplia a visão da vocação, aumenta a medida de graça para aqueles que foram chamados a servir pastores, aumenta o metron, a esfera de atuação, libera uma porção de graça maior. Paulo diz que pela graça trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. Quanto mais graça, mais trabalhamos. Quanto mais graça, mais nós servimos.
Senhor, essa conferência aqui só vai ter sentido se a nossa vocação for operacionalizada. Bem provavelmente amanhã à noite vai estar dobrado de gente para que ouvir música. Mas eu te peço por aqueles que não estão atrás de um cantorzinho evangélico e nem de um pregador, a começar por mim. Todos aqui são meus amigos que eu amo, mas Senhor, eu não quero que pessoas fiquem vindo em conferências para me ouvir, para dar um likezinho. Não serve de nada, é muito custo, é um peso que pastor Will e Rosângela e todo esse time recebeu aqui, pastor Marcos. Senhor, por favor, operacionaliza a nossa vocação, deixa Salvador ver a tua glória através de nós, não pelo emocionalismo falso, mas por olhos do entendimento que são iluminados e corações que são aquecidos para cumprirem a vocação. Fale com o Senhor aí por 30 ou 40 segundos, por favor, com suas próprias palavras. Bendito Espírito, ilumina os nossos olhos nessa noite. Onde estão aqueles que vão serem vocacionados à causa do órfão? Onde estão os defensores dos órfãos? Onde estão aqueles que servirão as viúvas? Onde estão aqueles que se engajarão na causa do estrangeiro? Onde estão aqueles que serão tomados por um senso de justiça, de maneira tão violenta, que se engajarão na área jurídica? Onde estão os novos juristas, aqueles que orquestram leis sábias, que manifestam a sua vontade? Onde estão, Senhor, os novos promotores da República? Onde estão, Senhor, onde estão aqueles que advogam a causa do aflito? Onde estão aqueles que serão capacitados para, por intermédio da medicina, comunicarem saúde, comunicarem equilíbrio, comunicarem cura, Senhor? Onde estão os economistas que ensinarão o país a distribuir os recursos? Onde eles estão, Senhor? Eu percebo o Senhor dizendo no meu espírito, eu digo isso com todo temor: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Senhor, que isso seja uma conferência, um encontro para conferir e operacionalizar a sua vontade. Enche essa casa de temor pelo seu santo nome, de conhecimento da sua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela sua bondade. Onde estão os escribas que, como Esdras, de tanto zelo para que as pessoas conheçam a sua lei, arrancarão seus cabelos e barbas, Senhor? Ficarão atônitos diante do falso evangelho, Senhor. Saulo. Vamos lá, vamos orar um pouco. Eu sinto de insistir na oração. Eu sinto de insistirmos um pouco na oração aqui. A gente precisa ter o coração compungido. Se o seu coração foi aquecido em alguma parte da palavra, ore sobre essa ênfase. É uma coisa que o Espírito quer ministrar em você. De tudo que foi exposto, talvez uma coisa aqueceu o seu coração. Peça que o Espírito aumente isso em você. Diga: ó Santo Espírito, aumenta em mim, aumenta em mim, aumenta em mim. Jesus. Eu quero apontar pessoas aqui rapidamente.
E eu não estou fazendo isso porque se termina uma mensagem dessa forma. Eu estou bem livre dessas coisas há muitos e muitos anos já. Mas eu percebo um insight no meu espírito, e eu acredito que é do Espírito. Se você, escute, preste bastante atenção, se o seu coração queimou de uma maneira diferente, saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar por você e nós vamos terminar. Eu sei que a palavra foi motivo de edificação porque é a palavra, mas eu estou falando com pessoas que, cara, foi um arder. Se posicione aqui e comece a pedir ao Espírito Santo que aumente isso. Eu não estou fazendo um chamado genérico, é algo bem pontual. Se o seu coração queimou, se ele ardeu de maneira diferente hoje, cara. Uau, bendito seja o seu nome, Senhor. Há um número suficiente de pessoas aqui para tocar Salvador, isso é tão importante. Do time de intercessão, olhe só, você não vai pedir unção, você não vai pedir fogo, você não vai pedir dom espiritual. O time de intercessão, você vai pedir clareza da vocação, intensificação, só isso, tá ok? Comece a abençoar essas pessoas e diz: Senhor, ilumina o entendimento. Vamos lá, Gabi, vamos lá, time. Até que nos encontremos de novo servindo o Brasil, vamos dar o resto para o Senhor nessa noite, o que ainda temos de amor. Você ainda onde você está, se você deseja, se coloque em pé, se não pode ficar sentado. Mas vamos responder a palavra com adoração. Quem aí ainda tem fome de Deus aí? Quem aí ainda tem sede de Deus? Quem ama a palavra e não as baboseiras evangélicas? Responda a palavra, você que é um discípulo, uma discípula de Jesus. Responda a palavra aí enquanto nós liberamos a adoração. Adoração tem que ser uma resposta à revelação de Deus e da sua vontade. Nós adoramos quando respondemos à revelação de Deus e do seu querer. Pai, intensifica a clareza da vocação aqui, Jesus. Oh, Jesus. Espírito de sabedoria e de revelação, caia sobre essa casa, iluminando os olhos do nosso coração, a fim de que compreendamos a nossa vocação. Aumenta, Senhor, aquece o coração. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Ouse fazer uma oração insensata e diga: Deus, compartilhe a angústia do seu coração comigo com respeito a alguma área. Seja insensato um pouco. Paulo disse: se nós perdemos o juízo, para Deus o fazemos. Perca o seu juízo que procura conforto e diga: Pai, compartilhe alguma angústia do teu coração comigo. Alguma coisa que no mundo te angustia, pesa sobre mim, para que eu seja enviado para a sua glória. Vamos encher esta casa de louvor e de disposição. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Tua glória contemplar nós.
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração. É o Teu altar. Quero ouvir o som. Oh, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, Teu é o poder. Para sempre, amém. Te damos honra. Levante sua voz. Te damos glória. Declare, Teu é o poder. Oh, para sempre. Oh, com mais intensidade. Te damos honra. Para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra. Glória. Libera o Seu Espírito, Pai. Somente Teu, somente Teu. Oh, Te damos honra. Te damos glória. Teu é o poder para todo sempre. Então vem. As vozes. Então Vem. Vamos. Uma vez mais, então. Então vem me incendiar. Tua glória contemplar. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra, glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei. Oh, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Seu santo. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Declaramos, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade. Feeling é o bagulho. Glorificam. Ele é exaltado, as vozes.